Pessoal, sobre a aula de paisagismo, o primeiro exercício que foi pedido foi para desenhar uma árvore, né, sempre bem pequenininho, né, só para treinar o traço. Então, o primeiro exercício a gente vai desenhar com caneta comum. A gente vai achar esse tamanho dessa árvore, né, e fazer um esboço, por exemplo, de tronco, né, e aí uma estrutura aqui, um volume, né, para fazer as folhagens. E aí a gente vai trabalhar com a caneta. Esse é o exercício que os alunos fizeram em sala e que vocês vão postar. Sempre fazendo traços bem aleatórios. Não pode ser de bolinha, não pode ser assim, não pode ser pontudo que fica feio. Ele tem que ser sempre bem redondinho. Não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa difícil. Você tem que pensar que uma árvore, ela não é um volume só, ela é feita de vários volumes, por isso a gente tem, como se fosse várias moitinhas dentro dessa estrutura, né? E aí você vai, sem pressa, não adianta pressa, separando e imaginando essa árvore, ó. Aquilo que está para baixo, se você imaginar ela por moitinhas, aquilo que está para baixo tem que ter peso, então tem que ter sombra, porque a luz vem de cima. Então você desenha com a parte de baixo sempre mais escura. Ó, sem pressa, fica brincando. Lembra de não deixar essa árvore muito arredondada, muito certinha. Na real, a gente tem, né, árvore que é perfeitinha, bem quadradinha, bem redondinha, mas em ilustração fica muito artificial, ou outra hora fica muito infantil, não rola. Então, deixa ela sempre bastante desfolhada, espalhada, né? Aí a gente começa a fazer o tronco, sempre com linhas alongadas, na vertical, e linhas tortas. E aí, imaginando que a gente define um lado para entrar a iluminação, a gente escurece um lado desse tronco. Depois o chão. É a mesma ideia do traço que a gente usou para fazer o tronco, só que daí na horizontal. Você pode repetir mais em alguns lugares para dar um volume legal. Ó, tá aí nossa planta, só com sombra, só com caneta. Se quiser ficar brincando um pouco mais, você vai deixando ela cada vez com um volume mais bonitinho. Ok? Basicamente é isso. Você tem que fazer ela a caneta até dar certo, para depois fazer ela com cor. Aí, para fazer com cor, também, deixa eu pôr um papel aqui embaixo, porque o marcador ele passa para trás, né? Então, você define o tamanho da sua árvore e os troncos dela. E depois o volume da copa. Beleza. Para fazer com os marcadores,
É bom usar tipo 2 tons de verde, 2 tons de marrom. Vamos começar com esse, ó. É legal deixar esse lado que é pincel deitado para fazer os traços mais grossos, tá vendo? Acho que esse aqui não é escuro, não é claro o suficiente. Deixa algumas partes mais brancas, não tem problema. Não é legal preencher tudo. É legal deixar algumas partes meio branca, tipo vazada, né? Dá uma certa leveza pro seu desenho. Eu não tenho as cores que eu considero mais adequadas. Por exemplo, um ocre aqui iria muito bem, mas eu não tenho. Eu vou experimentar esse aqui, só que ele é ponta fina, tá vendo? Vamos ver se ele aparece aqui. Se ele aparece não, né? Se ele não vai destoar no traço. Porque daí eu dou uma iluminada na minha árvore quando eu ponho esse ocre aqui, ó. Certo? Aí depois a gente vai pro tronco. O tronco é interessante o ocre e o marrom, ou 2 tons de marrom. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Acho que eu tenho esse e esse, são bons. Deixa eu testar primeiro a cor. Não, esses dois são muito próximos. Deixa eu pegar um outro aqui. Eu tô ruim de cor, hein? Vamos tentar esses dois. Beleza, aí pro tronco. Linhas verticais. Depois eu vou usar esse outro tom só para dar um volume legal, uma iluminada, uma vida, né? Esse aqui eu poderia ter usado no lugar desse bege aqui, ó, ia ficar bonito. Depois a gente vai fazer o chão. E eu recomendo sempre terminar com nanquim. Depois do nanquim ainda vou passar o cinza, porque eu acho que valoriza muito. Pode ser esse 07 aqui. Então eu vou, tipo, refazer aquilo que eu comecei a fazer, como se fosse os veios da madeira, ó. Eu tenho que dar, tipo, volume para essa madeira. E eu reforço essa ideia de... Aqui, ó. Com o mesmo traço que eu usei aqui. Eu posso até fazer um contorno aqui, mas é um contorno que não acompanha exatamente a figura. Ele é bem desconexo. E depois eu peguei uma caneta que tá falhando, ela não tá boa. Mas vai dar tudo certo. Aí, beleza. Se você tiver o cinza aí, eu acho muito interessante você fazer a sombra, né? Dessa árvore. De um lado, pode pôr um pouquinho aqui nas copas, nas moitinhas, né? Dar uma escurecida. É isso. É assim, mais ou menos, que a gente faz árvore, né? Você pode descobrir uma outra maneira. Na real, pode ser feito também com aquarela, mas a gente está fazendo com os marcadores. Beleza? Eu vou mandar as fotos de algumas árvores para vocês fazerem e me encaminharem.